Cheguei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. Pessoal, bom dia, bom dia! Vamos começar a reprodução do último grupo de vegetais que nós estamos estudando, justamente a reprodução das angiospermas. E ao som de flores dos titãs, vamos conversar exatamente sobre elas, as flores, órgãos reprodutivos desse grupo. Então, justamente, ao analisarmos um cladograma, o que a gente observa é exatamente o seguinte: nós temos no último grupo, exatamente nesse último ramo aqui, a flor e o fruto como novidades evolutivas, o grupo das angiospermas, plantas que apresentam sementes, então espermas, no interior de frutos, ângio, as caixas de sementes. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, como é o ciclo reprodutivo desse grupo que a gente vem estudando pela manhã também. Vamos analisar primeiro o órgão reprodutivo, a flor. O que a gente observa aqui nessa figura é justamente o seguinte: a flor é um grande órgão reprodutivo e que tem uma função atrativa também. É importante para completar o ciclo reprodutivo que ocorra o processo de polinização. Grão de pólen foi uma novidade evolutiva no grupo das gimnospermas e o que a gente observa nessa situação é que ele continua extremamente importante, considerando que nós temos aí um mecanismo em que a independência da água é uma das situações emblemáticas nas fanerógamas. O que a gente observa aqui é o seguinte: o pedúnculo, uma estrutura que vai fixar a flor ao ramo. O receptáculo, essa estrutura aqui tem o papel de receber as partes florais. As sépalas, essas folhas modificadas aqui, com um papel de proteção. Elas vão justamente formar um cálice, uma área protetora para as pétalas. As pétalas formam uma coroa ou corola com um papel de proteção aos elementos reprodutivos, mas também uma situação fundamental para garantir a atração de outros organismos para que venham aqui justamente pegar os grãos de pólen e eventualmente levar a outras regiões, levar a outras flores, eventualmente aí nesses casos. O que a gente percebe também aqui? Protegidos pelas pétalas estão dois conjuntos reprodutivos. Um presente aqui, que é exatamente um filete, e uma caixa produtora de grãos de pólen, que é a antera. Essas estruturas formam os estames, estruturas masculinas nessas flores. Do outro lado, o que a gente observa aqui nas indicações, essa grande estrutura aqui é um pistilo ou carpelo, uma estrutura reprodutiva feminina. No caso da flor representada aqui, é uma flor que é hermafrodita, uma flor que apresenta as partes masculinas e femininas em uma mesma estrutura. O que a gente observa aqui? Essa região mais dilatada é o ovário. No interior, há a presença de diversos óvulos, locais que abrigarão células reprodutivas femininas. Há um canal, o estilete, e uma abertura lá no alto, que é exatamente o estigma. Com isso, o que nós temos são órgãos reprodutivos masculinos, os estames, e femininos, os pistilos, em um mesmo órgão reprodutivo. Ao analisarmos o ciclo reprodutivo das angiospermas, o que nós vamos perceber é que há eventos importantes acontecendo,
tanto aqui na parte feminina, como também nessa região dos estames que representam as áreas masculinas. Então, vamos analisar primeiro o que está acontecendo aqui, nessa região da antera, a caixa produtora de grãos de pólen. A exemplo do que já acontecia em gimnospermas, o grão de pólen é, na realidade, o gametófito masculino. É uma redução extrema, uma redução a uma condição microscópica, que nós temos aí a parte masculina nessa área aí de produção dos gametas. Então, lá nas anteras das flores, o que nós vamos observar é exatamente o seguinte. Se fizermos um corte nessa antera, o que nós vamos perceber é que há aqui grandes depósitos de grãos de pólen. Como que é a formação em si desse grão de pólen? Inicialmente, há a formação de pequenos esporos. Cada uma dessas células, uma célula 2N, vai sofrer meiose, indicada aqui pelo R com exclamação, indicando uma divisão reducional, reduzindo de célula 2N para 4 células N, nesse processo de divisão celular, que é a meiose. No caso, uma meiose espórica que acontece em plantas. Com isso, nós temos 4 microesporos formados, ou 4 micrósporos. Normalmente, o que a gente vai observar é que, a exemplo do que já ocorria também com as gimnospermas, o que é masculino é referido como micro, porque tem dimensões reduzidas. O que é feminino é referido como mega, porque tem dimensões um pouco maiores. Cada um desses esporos irá formar grão de pólen. Então a gente pode dizer que um esporo, quando desenvolve, ele gera um gametófito. O gametófito, no caso, é justamente o grão de pólen. Esse grão de pólen vai ter duas células, basicamente. A célula do tubo, então uma referência ao tubo polínico que é formado, e a célula geradora, porque ela vai gerar os gametas masculinos, referidos como células espermáticas ou núcleos espermáticos, conforme a gente já vai dar uma olhada também no ciclo reprodutivo, que é o mesmo ciclo haplodiplobionte de todas as plantas, com uma alternância de gerações, com uma pequena ressalva que aqui a geração gametofítica é reduzida a dimensões microscópicas, como é o caso aí do grão de pólen. Ao analisarmos a formação que vai acontecer na parte feminina da flor, nós temos aqui um grau de complexidade um pouquinho maior. Lá nos ovários de cada flor, então há a presença do óvulo no interior, e o que a gente vai observar no interior desse óvulo é que existe uma célula 2N bem grande, que é chamada de célula-mãe do megaesporo ou do megásporo. Exatamente essa célula que vai sofrer a meiose. Ocorre a meiose no processo. 4 células são formadas, só que 3 delas degeneram completamente. Permanece apenas um megaesporo ou megásporo funcional. Nesse processo, o que nós vamos observar é justamente o seguinte: esse esporo funcional, esse megásporo, ele vai desenvolver e vai justamente dar origem a um grupo de 8 células. Essas 8 células formadas aí por mitoses sucessivas, basicamente ao crescimento de um gametófito, que novamente aqui tem dimensões microscópicas. Nesse caso, o saco embrionário é exatamente o gametófito feminino. O que nós vamos observar aqui? Qual é a grande importância nessa história, nessa produção dessas 8 células? Nós vamos nos ater apenas a essas 2 células centrais, chamadas núcleos polares, e a esta célula grande aqui logo na entrada do óvulo, exatamente a oosfera, o gameta feminino. Então, nesse mecanismo, a grande importância vai ser analisar
como esse gameta feminino será fecundado. E aí é que começa a terceira etapa do ciclo reprodutivo dessas plantas angiospermas. É exatamente o desenvolvimento do tubo polínico, seguido aí de um processo exclusivo das angiospermas, que é a dupla fecundação. É um mecanismo fundamental que nós analisamos aí no caso, exatamente pelo seguinte: o que ocorre nessa situação? O que nós temos aqui é que, basicamente, grãos de pólen, gametófito masculino jovem, eles são levados pelo vento, pela água ou, mais comumente, por um agente polinizador. Pode ser um inseto, pode ser uma ave, pode ser inclusive um morcego. Então, o que ocorre? Na polinização, um grão de pólen é levado até essa região. O que vai acontecer com esse grão de pólen? Exatamente, ele vai começar um desenvolvimento. A célula do tubo, que nós tínhamos visto aqui, essa célula do tubo começa a formar o tubo polínico. O resultado é que ela vai formar um canal junto à parte feminina. Então o grão de pólen ele foi levado aí por algum agente polinizador até essa região, e o que nós observamos é justamente o seguinte: é esse grão de pólen, ao desenvolver o tubo polínico, ele cria um canal onde os núcleos masculinos, núcleos gaméticos ou núcleos espermáticos, levarão justamente com esse trajeto, chegarão aqui até a oosfera. Qual é a importância desse processo? Nesse mecanismo, se nós ampliarmos o que está acontecendo aqui, o que nós vamos observar é exatamente o seguinte: essa oosfera que está aqui na região central, essa célula maior, qual é a grande importância? Ela será fecundada. Dois gametas masculinos, dois núcleos gaméticos, se dirigem até essa região do saco embrionário. Um gameta masculino irá fecundar a oosfera. Então, o que nós vamos observar aqui é exatamente essa situação. O gameta masculino, marcado aqui em azul, irá fecundar a oosfera, que está marcada aqui em vermelho. E esse segundo gameta masculino que está aqui, marcado em laranja, o que ele vai fazer? Qual é o papel dele? O nome dupla fecundação tem uma razão. A primeira fecundação está acontecendo aqui. Exatamente o gameta masculino fecundando a oosfera. Essa é uma fecundação. É o que normalmente acontece. Gameta masculino encontrando gameta feminino. A segunda fecundação dessa história aí é justamente o gameta masculino. Ele vai se dirigir a essas duas células bem no meio do próprio saco embrionário. O que vai ocorrer é que esta célula masculina irá se juntar, irá se fundir a essas duas outras células aqui, esses chamados núcleos polares, e isso vai representar a segunda fecundação. Então, o que nós temos é exatamente o seguinte: em uma primeira fecundação, oosfera e núcleo espermático, gameta feminino, se junta a gameta masculino, formando então um zigoto. Segunda fecundação que vai acontecer, núcleos polares com a célula espermática. Então nós temos dois núcleos polares mais um gameta masculino, 3 células se unindo. 3 células N. Então nós temos aqui a formação de uma célula triploide. É um mecanismo importante pelo seguinte: essa célula 3N, que em outros organismos poderia ser uma célula inviável, nas plantas angiospermas, ela vai formar exatamente o que nós chamamos de endosperma. Vai ser o alimento para o embrião.
esse zigoto que foi formado aqui, ele vai precisar de nutrientes para o desenvolvimento. E é esse endosperma quem vai fornecer. Então, nesse mecanismo, em um breve resumo, o que a gente observa é exatamente o seguinte: o que nós temos é que as células masculinas, presentes lá na antera, sofrem meiose, produzem então grãos de pólen. Lá na parte feminina, o que vai acontecer nessa parte feminina aqui? É o chamado gineceu, ou pistilo, ou ainda carpelo. Lá nessa parte feminina, o que nós temos é o seguinte: grãos de pólen chegam aqui, formam o tubo polínico. Com isso, gametas masculinos chegam até a região do óvulo. O que nós vamos ter é a fecundação da oosfera, um gameta masculino se junta à oosfera, e o resultado é a formação de um zigoto. E a segunda fecundação que nós vamos observar é exatamente a união do segundo gameta masculino com os núcleos polares. Resultado disso: o que era resultado da primeira fecundação? Exatamente, forma-se aqui um embrião. Como resultado dessa primeira fecundação, está aqui um embrião. A primeira fecundação indicada aqui nessa seta azul. O que a gente observa nessa condição aqui, nessa seta azul? Embrião foi formado. Já a segunda fecundação indicada aqui na seta vermelha, o que nós vamos observar é que o resultado dessa fecundação dará origem ao material nutritivo do embrião, o chamado endosperma. E se a gente for reconhecer o que está acontecendo aqui, é exatamente a formação de uma semente. Nós temos um embrião envolto em um tecido nutritivo. E esse grande ovário da flor aqui, que está aqui marcado em marrom, ele vai originar o fruto. Quando nós analisamos um ciclo reprodutivo de uma angiosperma, o que nós vamos perceber é que, a partir do momento em que ocorre todo esse processo aqui no óvulo, há a formação de uma semente no interior, e todo o ovário, toda essa região, vai desenvolver, formando um grande fruto ao redor dessa semente. O fruto vai ter papéis importantes, protegendo as sementes no interior. E o interessante é que isso se torna um mecanismo atrativo. Os animais, ao se alimentarem dos frutos, realizam a dispersão das sementes. E, consequentemente, o que nós vamos observar é que há, com isso, uma dispersão, uma ocupação de novos ambientes. E dessa maneira, as angiospermas não apenas ocuparam novas regiões no ambiente terrestre, mas começaram uma grande diversificação. Tudo isso favoreceu também um aumento dessa variabilidade genética, já que muitas vezes um animal, ao alimentar-se do fruto e depositar as sementes nas fezes em outros locais, isso aumentava a chance de encontrar indivíduos geneticamente diferentes. Ao desenvolver essa semente, um novo adulto naquela região, uma nova carga genética, um novo conjunto de genes, vai garantir uma mistura e uma variabilidade maior naquela espécie, naquela região. Todo esse processo, quando nós analisamos, é interessante a gente pensar exatamente nisso aqui mostrado nessa figura. O que nós temos é que um ovário vai desenvolver um fruto com as sementes no interior. Quando comemos um fruto como uma laranja, por exemplo, nós estamos, na realidade, comendo o ovário da flor bem desenvolvido. E isso nos torna também participantes desse ciclo em que, ao espalharmos mais as sementes, muitas vezes ao descartarmos, não
no depósito nas fezes, exatamente porque o humano não participaria diretamente nisso, mas nós podemos coletar essas sementes e utilizá-las para replantio em outras regiões e muitas vezes para o cultivo dessas plantas. Então, com isso, nós encerramos esse ciclo reprodutivo das angiospermas e, logicamente, estamos à disposição para que a gente possa esclarecer dúvidas e conhecer um pouco mais sobre esse mecanismo fascinante que é a reprodução das plantas superiores. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima aula, ok?